Ok, gente amiga, gente querida, vamos te ajudar a passar no Banco do Brasil. Vem com a gente. Muito bem, vamos continuar a falar aí sobre os métodos de contagem. A segunda parte, então, aí da nossa videoaula é falar agora sobre as permutações simples, extremamente simples. Como assim? Quando você tem, então, um total de N elementozinhos, todos eles, sem exceção, você vai permutar, ou seja, você vai trocar eles de lugar, ok? Então, nesse caso, para saber todas as trocas, todas as permutas possíveis de serem feitas, você vai usar, então, a ferramenta fatorial que nós mostramos no vídeo anterior, ok? Então, a permutação de N elementos é dada por N fatorial. Vamos ver exemplo? No caso, então, da palavra Brasil, quantos anagramas seriam possíveis de serem feitos? Então, como é que você faz? Você vai contar, então, as letrinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e todas essas 6 são letras diferentes, distintas, por isso a gente chama de permutação simples, extremamente simples, ou seja, elementos sem repetição, todos eles diferentes. Então, nesse caso, como é que a gente faz? Vamos fazer então 6 fatorial por conta de ser as 6 letras. Todas as 6 trocam de lugar entre si. Então, nesse caso, 6 fatorial, valendo 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Sem deixar para depois, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. E vezes 2, 720 maneiras diferentes da gente permutar, trocar essas letras de lugar, ok? Ele pode vir também com questão de anagrama com restrição. Como é que funciona? Exemplo 2. Sem deixar para depois. Pergunta: quantos anagramas da palavra banco começam por vogal? Então veja que a palavra banco tem 1, 2, 3, 4, 5 letras distintas. E aí então o que acontece? Quando ele fala começar por vogal, quando tem uma restrição, você, a primeira coisa que faz é respeitar essa restrição. Traduzindo, no caso então, a nossa primeira letra, obrigatoriamente tendo que ser aí uma vogal. Pois muito bem. Então, nesse caso, como nós temos 2 vogais, essa vogal inicial pode ser qualquer uma das 2, não é isso? Muito bem, então nós temos 2 opções para colocar, no caso aí da inicial sendo uma vogal. Pois bem, a gente então já colocou uma dessas vogais aqui, né, como a primeira letra, então sobram 4 espaços para as outras letras. Como esses não têm nenhuma restrição, esses podem permutar livremente. De quantas maneiras? Sim! No caso então de 4 maneiras diferentes, 4 fatorial maneiras. Nesse caso então você vai fazer 2 vezes 4 fatorial, no caso então 2 vezes 24, ou seja, 48 anagramas. Muito bem, terceiro exemplo, ele pode falar então quantos anagramas da palavra moeda começam e terminam com vogal. Então, de novo, novamente, temos aí uma restrição. Você, então, impõe essa restrição em primeiro lugar. No caso, então, a primeira e a última letra, tendo ambas que serem, no caso aí, vogais. E aí, como tem 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas, você vai ter aqui no meio 3 espaços restantes. Então, vamos lá. No caso, então, a primeira vogal pode ser, já que tem 3 vogais, poderia ser qualquer uma das 3, não é verdade? Então, no caso aí, 3 possibilidades para iniciar com vogal. E aí, então, já que eu usei uma dessas 3 vogais aqui, no caso, então, para terminar, sobram isso, 2. Então, no caso aí, já preenchemos os espaços para vogais. E aí, então, essas outras restantes, falou que tem alguma restrição? Não, né? Então, no caso, se não tem restrição, permutarão livremente de 3 fatorial maneiras. Então, nesse caso aqui, nós teríamos o 3 da primeira vogal, 2 possibilidades da vogal que termina, e no caso, 3 fatorial das demais que permutam livremente. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 2, 6,
3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1 é 6 também, 6 vezes 6, 36 anagramas diferentes. Ok, gente amiga? Vamos ver isso então agora em termos de questões aí de provas anteriores do Banco do Brasil. Vamos pegar então, por exemplo, da banca CESP. Eu sei, agora a banca é diferente, mas para a gente ver aí o estilo, contexto de questões e eu fazer alguns comentários aqui também. Vamos lá. Então aqui, por exemplo, ele fala que para você considerar que para ter acesso à conta corrente via internet, um correntista do Banco do Brasil, ele deve cadastrar uma senha de 8 dígitos. Então olha só, a senha tem 8 dígitos. E aí ele deve escolher entre os algarismos de 0 a 9. Tá anotando, de 0 a 9. Muito bem. Aí ele fala que se o correntista decidir que todos os algarismos serão diferentes, então no caso aqui não tem, né, número algarismo com repetição. Aí ele afirma que o número de escolhas distintas que ele terá para, no caso aí, construir essa senha é igual a 8 fatorial. Tá certo isso? Pensa aí um pouquinho. Pensou? No caso então, essa aí tá errada. Vamos explicar por quê. Olha só, quando ele fala aqui, né, de 0 a 9, de 0 a 9, incluindo o 0 e o 9, nós teríamos então 10 algarismos, ok? Então se eu tenho 10 algarismos disponíveis e a minha senha vai usar 8 desses 10, então repare que eu não vou gastar todos os 10 algarismos, eu só vou gastar no caso 8, ou seja, eu não vou pegar todos os elementos e permutar todos eles. Não, nesse caso aqui não. O que acontece então? Por exemplo, o primeiro algarismo ele pode ser qualquer um dos 10. Sim, ele não colocou restrição nenhuma. No caso, então, pode usar qualquer um dos 10. O segundo, qualquer um dos 9 restantes, uma vez que todos os algarismos têm que ser diferentes. Então, não vale repetição. Se já usou um aqui, vai ter que usar, então, os 9 restantes para o segundo algarismo aqui, ok? Assim vai. Então, no caso, o terceiro, qualquer um dos 8, o quarto, qualquer um dos 7, o quinto, qualquer um dos 6, e assim vai. No caso, então, até a gente terminar em 3. Então, veja que isso aqui não chega a ser 10 fatorial, porque para 10 fatorial faltaria o 2, correto? Então, nesse caso, seria, né, o 10 fatorial sem o 2, ou 10 fatorial divididos por 2. Então, nesse caso, a gente poderia dizer também, né, que seria 10 vezes 9 fatorial sobre 2, ou a mesma coisa, simplificando 10 com 2, 5 vezes 9 fatorial. Portanto, 5 vezes 9 fatorial bem maior do que 8 fatorial. Ok, gente amiga? Isso aqui, na verdade, então, como você tem um total de 10 elementos disponíveis e você só vai usar 8, isso então não é uma permutação, porque para ser permutação, dos 10 você teria que usar os 10, teria que ser 10 fatorial, então, se usasse os 10. No caso, então, só vou usar 8 de 10, isso não é permutação, isso é arranjo simples, ok? A gente vai ver no próximo vídeo sobre isso, então fique esperto. No caso, então, nessa mesma prova, uma outra questão que dizia assim: uma mesa circular tem 6 lugares que serão ocupados pelos 6 participantes. Então, todo mundo vai sentar, ninguém vai ficar de pé e também não vai ficar lugar vazio. E aí, então, ele pergunta, nessa situação, o número de formas diferentes para se ocupar esses lugares com os participantes da reunião, ele diz que é superior a 10 ao quadrado. Será que está certo isso? Pensa aí um pouquinho. Pensou? Aproveita e não pensa mais não. Pensa também, no caso aí, me dá um joinha, deixa seu like, seu comentário, diz se está gostando ou não, ok? Pois é, nesse caso então, essa aqui está correta. Essa aí está certinho. Vamos mostrar por quê. Esse aqui, no caso, é
uma situação especial que a gente chama, no caso aí, de permutação circular. Ou seja, aqui então a gente vai ter, no caso aí, 3, 4, 5, 6 pessoas, né, sentadas em volta aí da mesa circular. O que acontece? Bom, se você contar, no caso aí, do jeito que tá, o que acontece? Se eu não tiver um referencial, eu posso me enrolar. Eu posso contar então assim, e aí, contando a partir nesse mesmo sentido, vai dar a mesma contagem. Então, nesse caso aí, para ficar correta a minha contagem, numa mesa circular, eu tenho que fixar um lugar para ser aí a minha referência. Aí sim, a partir desse é que eu, no caso, posso permutar então os elementos de lugar, tendo um como referência, um como sendo fixo. Então, quando você fixa um elemento, que nem aqui, né, no caso aí das vogais, nesse caso, então, os outros podem permutar livremente. No caso, então, se eu tenho N elementos, fixei, então, vão sobrar, exato, N menos 1 para permutar. Então, esse é o caso aí, né, da nossa permutação circular. Então, a permutação circular é simples. Extremamente simples. No caso, então, da permutação circular, você vai ter N elementos, e aí, então, N menos 1 fatorial maneiras dessas pessoas sentarem, se organizarem em volta de uma mesa circular. Ok? Tá? Então, nesse caso, por conta de ter um fixo. Então, os outros N menos 1 permutam. Então, por isso aí que teremos N menos 1 circular. Traduzindo, no caso então de 6 lugares ocupados por 6 pessoas, nesse nosso exemplo então, a gente vai fazer aí nessa permutação circular de 6 menos 1 fatorial, ou seja, 5 fatorial no total. Isso então nos dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 5 vezes 4, 20, 3 vezes 2, 6, então 20 vezes 6, 120, que é um valor maior do que 100, superou 100, então nesse caso aí, essa é uma afirmação correta, ao contrário do anterior, que estava errada. Ok, gente amiga? Então, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, né, os seus comentários, participa com a gente desse projeto, que aí então vai dar bom. Grande abraço e até o próximo vídeo.